Amém. Graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Bom dia a todos. De fato, uma alegria estar aqui novamente. E compartilhar com os irmãos esse tempo, esse momento da vida da igreja. Estou feliz de ver Silair, meu amigo aqui, Débora. A última vez que eu estive aqui, esses lugares estavam vazios, não estão mais. Fico muito feliz. E é uma alegria compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã. Eu trago no coração a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. E quero convidá-los a que abram as suas Bíblias e mantenham-nas abertas. Colossenses, eu vou ler o capítulo 2, mas vamos prestar atenção no que já vem sendo dito e foi lido pelo pastor Felipe agora, quando ministrou a nós, no capítulo 1. E se você achou Colossenses na sua Bíblia, eu quero orar com você mais uma vez. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença no meio de nós, conosco, sobre nós, e a tua presença em nós, o teu Espírito Santo que nos habita. Consagramos esse tempo, esse lugar, as nossas mentes e corações ao Senhor e clamamos que se cumpra mais uma vez a promessa de Jesus e o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e a tua vontade, para a glória do teu nome, para o nosso bem. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe compartilhou conosco o segredo de Deus para nós, que é Cristo está em nós. Está em Colossenses capítulo 1, o versículo 27. E esse texto de Colossenses fala para nós a essência do Evangelho, fala para nós aquilo que significa a nossa experiência religiosa. Porque algo que sempre me pergunto é, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui hoje pela manhã? Por que nos reunimos em classes? Por que estudamos a Bíblia? Por que fazemos orações? Por que cantamos as nossas canções? Nós fazemos isso para Deus? Nós fazemos isso para nós? Qual o significado de tudo isso? Qual a nossa experiência religiosa? Se me permitem esta expressão, qual é o nome do jogo que nós estamos jogando? Qual é a brincadeira que nós estamos brincando? Do que se trata tudo isso? E Colossenses explica para nós que tudo isso se trata desse segredo. Tudo isso se trata desse segredo, é que Cristo está em nós. E que Cristo vive em nós. Mas isto é uma verdade factual, mas pode não ser uma realidade experiencial. Por isso é que em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, há um segredo, Cristo está em você. No versículo 27 do capítulo 1. Cristo habita em nós. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Mas no versículo 28 ele diz assim, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo, ou perfeitos em Cristo, ou completos em Cristo.
O que Paulo está dizendo é que é verdade, Cristo está em nós. Cristo habita em nós, nós estamos em Cristo. Mas não significa necessariamente que Cristo está se expressando em nós, que Cristo está se manifestando em nós, e que as virtudes de Cristo estão presentes em nós. Não significa necessariamente que Cristo está no controle daquilo que somos. Não significa necessariamente que nós já somos a imagem de Cristo e que Cristo se reflete em nós. Porque podemos viver ou podemos ser verdadeiramente de Cristo vivendo uma falsa vida em Cristo. E o nome do jogo que estamos jogando é viver a verdadeira vida em Cristo. Há outras expressões da Bíblia Sagrada sobre isso, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala de pessoas que são carnais, naturais e espirituais. As naturais, isso ele fala em Coríntios capítulo 3. As naturais são aquelas que não estão em Cristo, cujo espírito de Cristo não está em comunhão com o seu espírito. Pessoas cujo espírito não tem relação com o espírito de Cristo. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 9, dizendo que quem não tem o espírito de Cristo não é de Cristo. Eu me lembro quando ouvi Dom Paulo Garcia falando sobre a sua experiência de conversão e contando para mim quando ele se converteu, e nunca mais esqueci a expressão que ele usou. Ele disse: quando aprouve a Deus unir o Espírito de Cristo ao meu espírito. Eu não tinha ouvido ainda essa expressão como uma forma de relato e testemunho de conversão. Quando foi que me converti? Ou quando foi que fui convertido a Cristo? Quando o Espírito de Cristo se uniu ao meu espírito. Quando Cristo veio morar em mim. Eu aprendi isso na escola bíblica dominical, que eu deveria aceitar Jesus como meu Salvador e entregar o meu coração para Jesus, para que Jesus viesse viver no meu coração. E eu fiz isso quando eu era criança, mas fui crescendo para tentar discernir e entender o que significa Cristo habitar em mim, Cristo viver em mim, eu estar em Cristo e Cristo estar em mim. Então tenho que discernir essas coisas, e Paulo está dizendo: olha, há pessoas que ainda não estão no Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo ainda não lhes habita, essas são naturais. Mas há pessoas que já estão em Cristo, já estão unidas a Cristo, mas Cristo não toma conta da casa. Cristo não se manifesta, não se expressa. Essas pessoas não atuam no modo Cristo. Elas não vivem no modo Cristo. Elas não falam no modo Cristo. Elas não se relacionam no modo Cristo. Elas não experimentam as virtudes de Cristo, não manifestam o caráter de Cristo, embora Cristo esteja nelas e elas estejam em Cristo. É o que o apóstolo Paulo chama de pessoas que são carnais. E há aquelas que ele chama espirituais, que estão em Cristo, Cristo está nelas, mas Cristo se manifesta nelas. Você pode ver a beleza de Cristo na vida dessas pessoas. Elas são espirituais, são pessoas espirituais. Paulo, por exemplo, apóstolo, escreve na sua carta aos Gálatas, o capítulo 4, versículo 19, ele diz assim:
que as pessoas que ele cuida e sobre quem exerce seu ministério pastoral, que ele pastoreia, ele diz assim: vocês são como meus filhinhos, e eu ainda sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Já nasceram em Cristo, mas Cristo não está formado nessas pessoas. Elas ainda não têm a maturidade de Cristo. Esse é o jogo que nós estamos jogando. Essa é a brincadeira que nós estamos brincando. É disso que trata a nossa experiência espiritual. Nós cantamos aqui: vem me inundar com a tua presença. Nós cantamos: vem me encher com a tua presença. O que significa isso? E depois nós cantamos: me ajuda a sentir a tua presença. Essa linguagem que nós usamos, ela é uma linguagem poética que pode nos conduzir a alguns equívocos na nossa experiência espiritual. O que é ser inundado pela presença de Deus? É o mesmo que sentir a presença de Deus? Não, ser inundado da presença de Deus é ser tomado pela presença de Deus. O que significa ser controlado pela presença de Deus. Como Paulo apóstolo diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se você pudesse olhar para mim e colocar uma câmera escondida para me acompanhar 24 horas do meu dia. E você não tem dúvidas de que eu pertenço a Cristo e Cristo está em mim, e que minha vida é dedicada a Cristo, mas você me acompanha 24 horas por dia com a sua câmera, e eu não sei que estou sendo acompanhado, e à medida em que você vai assistindo esse filme, você diz assim: não foi Cristo aí, não parece Cristo. Esse jeito não é o modo Cristo, não é o modus operandi de Cristo. Não revela Cristo, não dá para perceber Cristo aí nisso aí que está sendo feito. E há momentos da minha vida que você diz assim: olhe, isso é Cristo. Olhe Cristo aí falando, olhe como Cristo, olhe, isso é Cristo. É disso que trata a nossa experiência religiosa. É disso que Paulo está falando aqui no capítulo 1. Cristo está em nós, mas ele diz assim: e é por isso que eu proclamo, ensino, admoesto, aconselho, para apresentar, versículo 28, para apresentar todos vocês maduros, perfeitos, completos, na plena maturidade de Cristo. E ele diz que sofre as aflições, e que tem esse sagrado encargo, e tem essa alegria. Me alegro em sofrer. Sofrer para quê? Para ver Cristo formado nas pessoas. Então ele chega no capítulo 2, o versículo 6, e diz assim: agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. Olhe, aprofundem nele suas raízes. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Aprofundem em Cristo suas raízes. Qual a função da raiz? É a raiz que extrai, ou é através da raiz que extrai do solo aquilo que nos nutre, aquilo que nos compõe, que nos constitui, que vai nos dando não apenas consistência, vitalidade, vai nos dando forma. As raízes profundas no solo, extraindo do solo os nutrientes necessários
para que sejamos aquilo que estamos destinados a ser. E veja que interessante, o que estamos destinados a ser? Estamos destinados a ser como Cristo, a ser Cristo. E de onde extraímos aquilo de que necessitamos para nos tornarmos como Cristo? Do próprio Cristo. Então, aprofundem as suas raízes em Cristo. Em Cristo. E então a sua fé se fortalecerá e você vai se tornando crístico. Você vai se tornando um Cristo. Você vai participar da natureza de Cristo, participar da glória do Cristo. Essa linguagem metafórica da Bíblia é muito interessante. Imagina que existe um bonequinho de pano que está olhando aqui para mim. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem pés, mas não anda. Ele tem perna, mas não se movimenta. Ele tem mão, mas não consegue pegar nada. Ele é um boneco de pano. Mas se eu pudesse soprar nele e ele ganhar vida e se tornar semelhante a mim, eu diria: agora, boneco de pano, você participa da minha glória. Antes você era só um boneco de pano, agora você participa da minha glória. Essa é a narrativa do Gênesis. A narrativa do Gênesis é que Deus nos criou do barro, soprou em nós o fôlego da vida e nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Mas então o que é que nós fizemos? Nós demos as costas para Deus. Na linguagem do Gênesis, fomos expulsos do paraíso. E o que Deus disse para nós? Quando vocês virarem as costas para mim, vocês vão morrer. E nós viramos as costas para Deus e a morte se instalou. E depois que Adão e Eva comeram daquele fruto, eles não morreram imediatamente. Então imagine Adão olhando para Deus e dizendo: não morri, não morri. O que Deus diria para ele? Espera mais um pouquinho, você vai ver. Dali a pouco, Adão está dizendo: estou com a dor aqui na lombar. E Deus diz: vai piorar. Estou com um lapso de memória. Vai piorar. Não estou enxergando bem. Vai piorar. Não consigo parar de tossir. Vai piorar. E Adão começa a perceber que está piorando mesmo. O seu corpo físico está piorando. As suas faculdades mentais estão entrando em colapso. Ele que olhou para aquela mulher maravilhosa e disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é tudo que eu preciso. Deus começa a dizer para Deus: Deus, olha isso. E Deus fala: vai piorar. E ele começa a sentir raiva, ressentimento, mágoa. De vez em quando tem vontade de matar a Eva. E Deus dizendo: vai piorar. E sabe que Adão começa a perceber que as suas faculdades emocionais estão em colapso. Ele fica confuso e vai piorando até que morre. E existe um jeito Adão de ser, e existe um jeito Cristo de ser.
O que é o jeito Adão de ser? É mais ou menos assim: Deus é o fôlego da vida. Deus é a fonte daquilo que precisamos para sermos o que estamos destinados a ser. Seres humanos em plenitude, que tem Cristo como modelo. Deus é a fonte. Na linguagem do Gênesis, Deus é a fonte. E nós nos apropriamos dessa fonte pelo fôlego de Deus, respirando. Sabe quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome? E Deus responde: eu sou o que sou, ou eu sou. Na verdade, aquela resposta, Deus responde um nome impronunciável. Deus responde mais ou menos o seguinte. Essa é a resposta de Deus. Qual é o seu nome? Imagina, você vem me cumprimentar e diz assim: o meu nome é João. E o seu? Aí eu digo: muito prazer. Como é seu nome? Eu sou o fôlego. Eu sou o oxigênio que você respira. O que é o pecado? O que é dar as costas para Deus? É parar de respirar. O Adão falou: não preciso respirar. Olha, vai morrer. E quando a gente para de respirar, se você fizer essa experiência agora, fecha sua boca e tampa o seu nariz, quanto tempo você aguenta? E vamos imaginar que você aguenta mesmo. O que vai acontecendo com você é que gradualmente você vai perdendo controle da sua mente, perdendo o controle dos seus sentimentos, a sua visão vai ficar embotada, você vai perder sua condição motora, até que você vai morrer. Aqui na linguagem de Colossenses, não é respirar, é aprofundar raízes em Cristo. É tirar de Cristo aquilo de que precisamos para nos tornarmos como Cristo. Então existe um jeito Adão de ser e um jeito Cristo de ser. Do que trata o Evangelho? Nos apropriarmos do jeito Cristo de ser, ou deixarmos que Deus se apodere de nós e nos controle para que nós operemos no mundo do jeito Cristo, no modo Cristo. Quando Paulo diz assim: olha, não se embriague com o vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que o álcool altera a sua maneira de pensar, de sentir, de falar, de se relacionar, deixe que o Espírito Santo faça isso, não o vinho, não uma droga. Deixe que o Espírito Santo afete a sua maneira de pensar, de sentir, de agir, de viver. Porque quando é o Espírito de Cristo que está atuando em você, você atua no modo Cristo. É disso que trata o jogo que nós estamos jogando e a brincadeira que nós estamos brincando, chamada Evangelho. O grande problema é que essa experiência, ela é uma experiência inusitada, é uma experiência absolutamente surpreendente e uma experiência que está absolutamente fora de controle humano. É uma experiência que está fora das possibilidades de juízo. Nós somos advertidos na Bíblia Sagrada a não condenar ninguém. Por quê? Porque não dá para saber. A gente pode achar que o joio é joio e querer arrancar. E Deus fala assim: não arranca não, que você vai que é trigo. Você pode estar enganado. A gente pode achar que é trigo
E Deus diz assim: assina um contrato, vai que é joio. Parece trigo, mas é melhor assinar um contrato, vai que é joio. Não, mas é trigo. E esse aqui? Isso aqui é joio. Eu falei, cuidado, pode ser trigo, pode ser um carnal. Nós somos advertidos na Bíblia Sagrada a respeito disso. Não dá para saber direito, não está na nossa mão, mas a gente precisa ter coisa na mão, porque nós somos viciados em controle, nós somos viciados em coisas objetivas, nós queremos saber, não dá para ser uma coisa assim tão fumaça, tão vento. Olha o que Jesus falou: o vento você sabe de onde vem, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você só sabe que ele está ventando, você não controla. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então está fora do meu controle, né? Eu só sei que eu vejo. Isso é Cristo, hein? Isso é Cristo. Mas eu não controlo. Mas nós precisamos controlar. E aí vem Colossenses, o apóstolo Paulo dizendo que o grande inimigo da nossa experiência de Cristo é a religião, é a vida religiosa. E há muita gente distraída de Cristo, justamente aqui dentro, porque não tem nada mais parecido com nada que pode nos iludir tanto a respeito de estarmos em Cristo, quanto o trânsito no meio das coisas relacionadas a Cristo. E aí vem o apóstolo Paulo no capítulo 2, o versículo 6, e diz: olha, aprofundem as suas raízes em Cristo. Em Cristo. Porque vocês podem aprofundar as raízes em algumas outras coisas, e essas coisas não vão resolver a parada. Vou começar de trás para frente, versículo 23, do capítulo 2. Essas coisas podem parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina. Olha, ser membro da PIB Flórida não exige devoção, abnegação e disciplina? Sim ou não? Exige, né? Ser religioso, ter uma vida religiosa legal assim. No Brasil a gente falava, ou ainda fala talvez, eu sou católico, mas não sou praticante, né? Agora já tem evangélico não praticante também. Então assim, para a gente ser evangélico praticante, exige abnegação, devoção, disciplina, né? A gente pode fazer isso, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Ora, o que o Paulo está dizendo aqui é que as coisas da religião, as coisas relacionadas a Cristo, a vida de religião, a vida de igreja, não mata o Adão. É só a raiz em Cristo que faz com que o Adão morra. E é por isso que tem muita gente iludida, frustrada, culpada, ressentida, magoada, fracassada, convivendo com as coisas da religião. As coisas da religião, elas parecem que são sábias. Qual é a tradução do seu versículo 23 aí do capítulo 2 de Colossenses? Parecem, tem a aparência de eficácia, né? Mas não tem poder. Como diz aí, por favor, me dá. Parecem sabedoria, aparência de sabedoria, mas
Não tem valor algum, ou o que mais? Não, 23. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Na minha tradução, que é a Nova Versão Transformadora, diz: elas podem até parecer sábias, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Parecem sábias, mas não resolvem o problema que é o Adão que vive na gente, a Eva que vive na gente. E o que é esse Adão, essa Eva? É a nossa tendência, quase assim, humanamente impossível de ser resistida, de escolhermos a nós mesmos em detrimento de qualquer outra coisa, inclusive Deus. É eu colocar o eu primeiro. Eu. E sabe que é muito interessante, as pessoas elas podem cantar bem, dar aulas boas, dirigir células, ser voluntárias aqui, ali, participar de viagens missionárias, elas podem ser dizimistas fiéis, mas é Adão fazendo as coisas da religião. Adão cantando no coro, no musical de Natal, Adão. Eva, soprano. Eva, dirigindo reunião de oração, compartilhando segredos das mulheres da igreja. Olha que perigo. Eva telefonando, Eva no WhatsApp. Adão circulando notícias. Onde? No espaço da religião. Imagina o seguinte: é uma atividade voluntária que dura o dia inteiro. 2 casais, Adão e Eva, conversando ali o dia inteiro. Olha que confusão que não dá isso. Aí você diz assim, mas Ed, de onde você tirou esse negócio que é da religião? Está aí, ó. Vamos ler? Versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano ou de tradições humanas, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Olha, dentro da igreja, pessoas que estão em Cristo, envolvidas com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes de tradições. Versículo 16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pessoas dentro da igreja, presas a esses, esse ascetismo de não comer, não beber, guardando dias santos. Ele está dizendo, olha, portanto não deixem que ninguém os condenem por não celebrarem certos dias santos. Olha isso. Pensa o seguinte, eu fui criado numa igreja batista e gosto de futebol. Já começa um grande conflito. Domingo é dia de futebol, mas também é dia do Senhor. E eu gosto de Copa do Mundo. E eu era adolescente. E o Brasil e a Argentina da Copa de 78 caiu que dia? Domingo. Em que horas? Hora do culto. Brasil e Argentina, Copa do Mundo na hora do culto. Aí o pastor da minha igreja,
E eu já maquinando como é que eu ia dar o gato no culto para ver o jogo. O pastor da minha igreja de manhã vai ao púlpito e diz o seguinte: hoje à noite vamos saber quem são os verdadeiros seguidores de Jesus. Falei, oh Deus, agora ele vai me julgar porque eu não guardo o dia santo. Mas o Paulo falou, não permita que alguém julgue você porque você guarda o domingo ou não guarda o domingo, ou guarda o sábado ou não guarda o sábado, ou participa da festa de Pentecostes ou não participa da festa de Pentecostes. Se você vem na corrente ou não vem na corrente. Não deixe ninguém julgar você por isso. Se você comeu ou não comeu, se você come, se você deixou de comer. Versículo 18. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. Isso é uma coisa na igreja, quando o cara fala assim, olha, eu estou dizendo isso é para a glória de Deus. Mentira, já não é. Se fosse, não precisava dizer. Estou dizendo isso para a glória de Deus, irmãos. Olhe, humildade fingida e adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Conhece gente na igreja que tem visão de anjo, visão, revelação, palavra de não sei o que lá, e esse negócio é complicado, viu, irmão? Se um anjo falou com você, fica na sua. Foi com você que ele falou. E se você acha que o anjo falou com você para você falar com alguém, vai lá e fala com alguém sem falar que o anjo mandou. Fala, olha, vai lá e fala. Pronto. Se for de Deus, vai, como diz na vida dos crentes, crente diz assim, ó, testifica. Se for de Deus, testifica. Não precisa você dizer que o anjo falou. E vir com aquela cara de que está 5 dias jejuando. Porque isso aqui é o lugar da manipulação. A humildade fingida. Revelação, eu sou de oração. Por que você é de oração e eu não sou? Só porque você vem de quinta-feira e eu não venho? Quem disse que você ora mais que eu só porque você frequenta a reunião de oração? Quem disse que a sua oração sobe do teto? Naquele antro de fofoca da reunião de oração. Quem disse? Não estou dizendo que não sobe. Mas também você não pode me julgar que eu não sou de oração. Uma vez veio uma irmã da nossa igreja lá, pastor Silaí, falou assim para mim, eu não vou vir mais aqui na sua igreja não, pastor. Eu falei, irmã, mas por quê? Falei, porque o senhor fica falando que o John Stott isso, que o Billy Graham aquilo. Eu fui numa igreja que o pastor cita o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala com ele. O senhor só lê livro. Eu falo, tá bom, a irmã quer ter mensagem direta de anjo, então vai, Deus te abençoe. Mas por que Deus fala através da visão do anjo e não fala? Eu fico 20 horas estudando e Deus não fala nada. Aí aparece um anjo 30 segundos e revela tudo. Isso é coisa de igreja. É coisa da religião dos crentes. Correr atrás de gente espiritual. Parece que anda assim que é fluorescente, assim, por onde passa, vai deixando aquele negócio brilhante, assim. Ai, Jesus. Veja aí o versículo 20. 2:20. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuam a seguir as regras deste mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Não pode isso, não pode aquilo? Crente não bebe, não fuma?
não joga. Faz tempo isso. Quando foi que mudou essa regra? Por exemplo, quando eu cheguei na minha igreja para pastorear em 1989, eu fui criado num lugar que crente não bebe, não joga, não fuma, né? Mas quando eu cheguei lá em 89, a discussão não era se podia beber ou não podia beber, porque o pessoal bebia. Cerveja, vinho, de boa. Por exemplo, na igreja que eu pastoreei em Jundiaí, tinha um irmão que ia ser excluído porque bebia cerveja. Aí eu falei, vamos lá visitar o irmão. Aí fui lá visitar o irmão. Falei, olha, o irmão está seriamente ameaçado de ser excluído, porque ficamos sabendo, eu estou falando isso em 1987, tá? 87 tem quantos anos de lá para cá? Certo? Beleza. 30 anos. Por que vocês ainda se submetem a regras do tipo, não mexa, não prove, não toque? Por que vocês ainda se deixam julgar por pessoas que condenam vocês porque vocês comem ou não comem, ou bebem ou não bebem? Esse texto aqui deve ter quase 2000 anos, certo? A minha experiência de pastor lá em Jundiaí tem 30 anos. Mas aí fomos visitar o irmão lá e falei, o irmão bebe cerveja, hein? Fiquei sabendo. Vai ser excluído no mês que vem, na Assembleia. E o irmão falou assim, pastor, e tinha um diácono comigo. Falou, mas eu aprendi a beber com o meu pastor. Falei, opa. Quem era esse? Quem era esse homem? Pastor da igreja luterana lá em Porto Alegre, que eu me converti lá. E no gabinete pastoral tinha cerveja que ele me dava quando eu ia lá conversar com ele. Porque em Porto Alegre, os irmãos vieram lá da Europa, tomavam mais cerveja lá e acabou que trouxeram cultura para cá e o hábito para cá. E as igrejas batistas aqui do Sul? Todo mundo que tinha fazenda e cultivava um tabaco e fazia um fumo. E o pessoal ficava na porta da igreja depois do culto de domingo lá pitando. Diácono e tudo mais. Tudo dizimista, sustentando missionário para evangelizar o Brasil com dinheiro da fazenda do tabaco. Aí o irmão lá na igreja em Jundiaí vai ser excluído porque bebe cerveja. Tudo bem, se o camarada é embriagado, alcoolizado, bate na mulher, bate nos filhos, já perdeu o emprego, já perdeu todo o dinheiro dele com a bebida. Esse não é o modo Cristo de viver, correto? É mais parecido com Adão. Mas por que vocês ainda ficam julgando quem bebe, quem não bebe, quanto bebe, tamanho da saia, decote? Tem coisas, essas coisas não assim, a virtude de Cristo, o caráter de Cristo não cabe dentro dessas. Eu me lembro uma moça, um casal que se converteu lá na igreja. E a história foi a seguinte. Eles se converteram e quando chegaram em casa à noite, aquela moça disse que abriu o guarda-roupa e falou, pastor, não tinha uma roupa dentro do meu guarda-roupa que eu me sentisse à vontade, era tudo indecente. É interessante, por que ontem não era indecente e você se vestia com elas e hoje são indecentes? Porque alguma coisa mudou dentro dela, da cabeça dela, do coração dela, nos olhos dela. E ninguém pode abrir o guarda-roupa dela e dizer assim, ó, essa aqui pode, essa aqui não pode, essa aqui pode, essa aqui não pode. Está na consciência dela, está no coração dela, está no espírito. A vida com Cristo é raiz em Cristo, é em Cristo. E a vida religiosa, eu anotei os 7 pecados ou os 7 inimigos. Tradicionalismo, dogmatismo, ritualismo, ascetismo, misticismo, legalismo, personalismo, tudo isso é vida religiosa. Aí a gente vem seguindo tradições humanas.
A gente vem acreditando em doutrinas. A gente vem participando dos nossos rituais religiosos. A gente vem se privando disso e daquilo outro. A gente vem acreditando nesse pessoal que captura faz a nossa cabeça com uma piedade falsa, uma humildade fingida, gente que se acha mais espiritual do que a gente, e a gente cai nesse personalismo e nesse misticismo. E a gente fica tentando controlar a vida dos outros com regra, pode isso, não pode aquilo, toca nisso, não toca naquilo. Então, a vida religiosa, a igreja vira uma delegacia, vira um ambiente de patrulhamento da vida alheia. E a gente perde o Espírito de Cristo, que é o vento. A gente não controla. A gente controla a doutrina. Eu fui batizado com 11 anos de idade. E fui ordenado pastor com 21. E o primeiro grupo de batismos da igreja onde eu fui pastor, em Santos, no litoral de São Paulo, tinha um jovem, meu amigo, de futebol, que eu ia ter o prazer de batizar. Anderson, Sansão. E no dia da testemunho de fé, anterior ao batismo, um diácono pergunta ao meu amigo Anderson: no seu coração está escrito, sou de Cristo e sou batista? E o Sansão disse, não, no meu coração está escrito só, sou de Cristo. Aí o diácono disse, o irmão ainda não está pronto para o batismo. E ele não foi batizado. As coisas que a gente pode controlar fazem parte da religião. Agora, a vida de Cristo em nós é a vida de Cristo em nós, que diz respeito a nós. E que o corpo de Cristo vai testificando. Não porque a gente vai na reunião de oração, ou porque a gente é voluntário, ou porque a gente trabalha muito na igreja, ou porque a gente lê muito a Bíblia. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja que certa vez disse ter lido a Bíblia 43 vezes. E um outro irmão disse, ele leu a Bíblia 43 vezes, mas a Bíblia nunca leu ele. Ele nunca se enxergou dentro da Bíblia. A gente controla quantas vezes alguém leu a Bíblia. Mas a gente não sabe o quanto a Bíblia transformou essa pessoa. Mas a gente vai discernindo na convivência. Aqueles cujas raízes estão em Cristo. E aqueles cuja vida é rotina religiosa. A minha oração para esse início de reflexão bíblica sobre enraizados é que os irmãos recebam da parte do Espírito Santo de Deus o discernimento para perceber a diferença do que é estar enraizado em Cristo e o que é estar habituado a uma rotina religiosa. A minha oração é que os irmãos colham os frutos das virtudes do caráter de Cristo formado em suas vidas. E sejam livres do ativismo religioso que é insuportável. Parece sábio, mas não resolve o nosso problema lá do fundo da nossa alma.
esse Adão que mora lá dentro, essa Eva que mora lá dentro. A minha oração é que os irmãos colham os frutos do caráter de Cristo, das virtudes de Cristo, e sejam livres da rotina pesada da vida religiosa. Minha oração é que os irmãos tenham discernimento para perceber aquilo que na rotina da vida religiosa é útil para o processo de formar o caráter de Cristo em nós. Quando eu era pastor em Santos, converteu-se um outro amigo meu, jovem, vindo da igreja católica. Uma grande igreja no bairro. E a nossa igreja é pequenininha, uma igreja batista com 80 membros. E ele disse para mim assim: Ed, na minha igreja não tinha tanta fofoca quanto tem aqui, não. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Me machucou. E eu fui falar com o pastor da igreja. Eu, naquela época, devia ter uns 16, 17 anos, e foi essa igreja onde eu comecei meu ministério pastoral. E eu falei para o pastor, olha, o meu amigo que se converteu, ele falou que na igreja de onde ele vem não tinha tanta fofoca, e aqui tem muita fofoca. E o meu pastor disse assim: pergunte para ele o número de telefone de 3 pessoas da igreja dele. Ele não vai saber. Porque o que ele chama de igreja é entrar na missa e sair da missa. Entrar na missa e sair da missa. Não é conviver. É na convivência você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a paciência. Você tem que caminhar a 2ª milha, 3ª. Você tem que abrir mão da sua opinião, ser voto vencido. E o caráter de Cristo vai sendo formado aí. Não é de ler a Bíblia 43 vezes que o caráter de Cristo vai ser formado em você. Mas se você não ler a Bíblia, o caráter de Cristo não vai ser formado em você, não. Então a escola dominical é um lugar muito bom. A minha oração é que os irmãos saibam discernir isso. O que é raízes em Cristo e o que é rotina religiosa. E que os irmãos colham os frutos das raízes em Cristo. Consigam discernir o que é útil na rotina religiosa. E consigam viver com mais leveza com o resto. Sem se deixar julgar, escravizar, impressionar por essas coisas da vida religiosa que Colossenses capítulo 2 está falando. Que Deus os abençoe a todos. Amém. Obrigado.